Olá pessoal, vamos tratar de uma maneira bastante sucinta nesse vídeo as invasões estrangeiras ao território brasileiro. Uma primeira coisa importante é sempre lembrar que pirataria, que era o ato muito comum dos comerciantes estrangeiros praticarem no litoral brasileiro desde 1500, ela não configura uma invasão em si, pois eles somente vinham, trocavam e voltavam para revender os produtos trocados com os nativos aqui na Europa. O que a gente trata nesse momento são invasões de fato, que se não houvesse reações da coroa portuguesa e das suas autoridades, sem dúvida algumas regiões do Brasil atual, elas não pertenceriam, ao Portugal, ao Brasil, depois no futuro. E com toda a coerência, desde 1500, muitos comerciantes franceses se habituaram a vir piratear no litoral brasileiro. Junto com produtos, eles levavam informações do litoral. E foram os franceses que fizeram as primeiras invasões ao território brasileiro. A primeira delas acontece bem na metade do século XVI, em 1555. Os franceses invadem o atual Rio de Janeiro, a região da Baía de Guanabara. Ali eles se instalaram, conseguiram ficar mais de uma década, 12 anos em específico, na Baía de Guanabara. Passaram a tratar a região como francesa, nomearam de França Antártica, uma posse agora francesa muito próxima aqui da Antártica, do Polo Sul. E nesses 12 anos que eles tiveram, qual era a principal intenção desses franceses? Era transformar a França Antártica numa feitoria francesa. Isso significa um espaço militarizado francês, com administrador francês, para que eles pudessem fazer trocas com os nativos e revendê-las lá na França. Expulsos ali da França Antártica pelas autoridades portuguesas no Brasil, os franceses vão fazer uma segunda invasão ao território brasileiro, meio século para frente aproximadamente. Já entrando no século XVII, eles invadem lá em cima no território brasileiro o Maranhão. E quando invadem o Maranhão, eles formam um forte de proteção francês, já esperando que os portugueses iriam atacá-los para expulsá-los ali do Maranhão. Deram o nome a esse Forte de São Luís, em homenagem ao rei francês, o Dom Luís, que estava patrocinando essa viagem no início do século XVII, o que mostra uma intenção clara dos franceses de conquistarem uma terra no Novo Mundo. Lembrando que na partilha de Tordesilhas, somente Portugal e Espanha ficaram com terras no Novo Mundo. E quando eles conseguiram tomar o Maranhão, eles passaram a chamar o Maranhão de França Equinocial. Por que desse nome? Porque a linha do equinócio ela passa muito próximo ali ao meio do mundo. E essa região ali, nordeste e norte do Brasil, está muito próximo ao meio do mundo. E nos 3 anos que os franceses conseguiram ficar ali na França Equinocial, eles também tinham por intenção, por propósito, transformar aquela terra numa feitoria francesa. Um ponto somente para que eles pudessem trocar mercadorias com os nativos e revendê-las na França. Dadas essas duas invasões francesas, perceba que eles já estão lá em cima no território brasileiro. Dali eles sobem mais um pouco, invadem a Guiana Francesa, mas a Guiana Francesa já não pertencia a Portugal na divisão de Tordesilhas. Era a terra dos espanhóis aqui na América do Sul. E ali os franceses conseguiram finalmente conquistar um pedaço de terra. Pois bem, feitas as duas invasões francesas, elas são mais breves. A gente agora volta às invasões holandesas. Essas são muito mais importantes porque elas vão deixar consequências muito nefastas para Brasil e para Portugal.
Qual era a relação que holandeses tinham com o Brasil até esse momento do século XVI? Alguns comerciantes holandeses eles vinham ao litoral brasileiro para comprar uma parte do açúcar produzido por portugueses no Brasil. Lembrando o porquê disso? Porque eles conseguiam levar esse açúcar para uma região da Europa que os comerciantes portugueses não tinham acesso, que era o Mar do Norte, que era um mercado muito importante ali, controlado pelos comerciantes judeus holandeses no norte da Europa. Pois bem, a invasão holandesa vai estar ligada agora à proibição de que esses comerciantes holandeses continuassem a vir comprar açúcar no litoral brasileiro. Essa proibição ela é entendida pela junção de dois fatores um pouco complexos. Dois eventos que marcam a Europa no final do século XVI e que acabam tendo impacto, então, com o passar do tempo aqui na presença holandesa no Brasil. Que eventos são esses? Portugal tinha no final do século XVI como rei o lendário Dom Sebastião. E Dom Sebastião transformou no seu principal projeto de reinado criar um reino católico no norte da África, que era uma região de controle muçulmano. E quando as tropas se deslocaram e ele foi junto, o Dom Sebastião desapareceu. Nunca mais se teve notícia do Dom Sebastião em Portugal. E o problema todo é que um rei jovem não tinha deixado herdeiro. Então, de uma maneira sucinta, quando Dom Sebastião desaparece em 1578, 2 anos depois, o rei da Espanha arma suas tropas, entra em Portugal e passa a dominar Portugal e todas as terras portuguesas pelo mundo, inclusive o Brasil. Começava o que a historiografia chama de União Ibérica a partir de 1580. Os países da Península Ibérica, eles passam agora a ser geridos pelo rei espanhol. E assim se manterá nos próximos 60 anos, até 1640. Portugal vai ficar sem administração própria. No momento em que a Espanha invade Portugal e toma o controle português, isso é só uma coincidência temporal, a Holanda fazia parte no século XVI do Sacro Império Romano Germânico. O Sacro Império Romano Germânico era uma somatória de países na Europa e, além da Holanda, um outro país que estava no Sacro Império Romano Germânico era a Espanha. E fruto da prata que os espanhóis passaram a extrair no século XVI aqui na América, a Espanha se torna, na metade do século XVI, o país mais rico da Europa. E a Espanha, naturalmente, passou a controlar o Sacro Império Romano Germânico. Por isso, quando os holandeses se desvencilharam do Sacro Império em 1578, a Espanha abriu uma guerra contra a Holanda. E começa uma das guerras mais longas da história da humanidade, que é a guerra agora Espanha-Holanda, na virada do século XVI para o XVII, porque passados 40 anos, os espanhóis ainda estarão tentando a toda maneira reaver o controle da Holanda. Isso porque os comerciantes holandeses judeus, eles pagavam muitos impostos para o Sacro Império Romano Germânico. Pois bem, juntemos agora os dois eventos. No momento em que a Holanda se desvencilha do Sacro Império e a Espanha abre uma guerra com a Holanda, a Espanha começa a quebrar a cabeça para prejudicar os holandeses. E encontra uma maneira rápida: proibir comerciante holandês de continuar a comprar o açúcar brasileiro. Por que que os holandeses puderam fazer, os espanhóis puderam fazer isso? Porque os espanhóis tinham acabado de tomar
Portugal e todas as suas terras, inclusive o Brasil. Então eles puderam arbitrar aqui. E por que eles queriam prejudicar os holandeses? Porque a Holanda tinha acabado de abrir uma separação em relação à Espanha. O resumo é que as décadas vão passando, a Espanha continua de toda maneira querendo reaver o controle holandês, e essa proibição aos comerciantes holandeses de continuar a vir ao Brasil vai respaldar onde? Chega um momento que os comerciantes holandeses decidem fundar uma companhia de comércio na Holanda. Uma companhia de comércio com capital aberto, onde os comerciantes holandeses que se atrelaram foram injetando capital. E qual que era a intenção desses comerciantes ao fundar essa companhia? Quando nós estivermos preparados, nós vamos invadir um pedaço de terra no Brasil que tem a produção de açúcar. Qual é o nome dessa companhia de comércio holandesa? West Indian Company, Companhia das Índias Ocidentais. Uma companhia de comércio na Holanda que tinha um interesse claro de invadir um pedaço de terra no Brasil com produção de açúcar para que eles voltassem a fazer o comércio de açúcar. E a primeira região que a UIC invade do Brasil é Salvador, na Bahia, segundo maior produtor de açúcar do Brasil. E essa invasão ela foi fracassada, e fracassada não porque as autoridades portuguesas tenham protegido Salvador. Portugal está sem rei nesse momento, mas sim porque os próprios senhores de engenho que estavam na Bahia portugueses, muito ricos, com terra, com escravos, com prestígio. Qual era o temor deles? Que essa companhia holandesa, ao invadir a região, tomassem suas terras e tirassem seus prestígios. Armaram tropas, reagiram e conseguiram então frear a entrada da companhia holandesa. Por isso então a primeira invasão holandesa ao Brasil, ela foi fracassada. A companhia se reestruturou, passaram-se 5 anos dessa invasão. Em 1630, a UIC faz uma segunda invasão ao território brasileiro, dessa vez Pernambuco. Note que Pernambuco era o maior produtor de açúcar do Brasil. E essa vai ser uma invasão de sucesso. A companhia holandesa vai ficar 24 anos agora no Nordeste brasileiro, 2 décadas e meia ali concentrada em Pernambuco. Pois bem, nesses 24 anos que a companhia holandesa fica em Pernambuco, o controle chega a um tamanho que a UIC chega a mandar até um CEO da companhia, e essa seria uma expressão mais sensata, porque, note, é uma companhia holandesa privada que está invadindo o Nordeste brasileiro. Então, um funcionário de alto escalão da companhia é deslocado para cá para administrar então a região para a companhia, que foi o João Maurício de Nassau. O Nassau, quando chega, ele vai ser muito bem recebido ali pela elite pernambucana, porque ele chega com muito capital da companhia para emprestar a esses senhores de engenho. Porque nos primeiros anos, a companhia teve que destruir muito engenho em Pernambuco. A única maneira para eles conseguirem conquistar a região. E conquistada, o único interesse da companhia agora era que os senhores produzissem mais açúcar, porque eles é que fariam o comércio na Europa. Então, com toda a sensatez, a UIC manda um CEO com bastante capital da companhia para emprestar esses senhores de engenho, para que eles pudessem investir nos seus engenhos e voltar a aumentar a produção. Uma outra coisa que marca ali os anos que o Nassau fica em Pernambuco, o Nassau cria uma cidadezinha holandesa em Pernambuco. Essa cidade vai ganhar o nome dele de início, em homenagem a ele se chamava João Maurício de Nassau. A cidade vai ficar conhecida como Maurícia. Quando os holandeses são expulsos, as autoridades portuguesas trocaram o nome e passaram a chamar a cidade Recife. Então, Recife, que é a atual capital de Pernambuco, a cidade mais importante do estado, é uma cidade que é criada pelos holandeses no momento da invasão holandesa ali.
Ok. A partir do momento então, que o Nassau chega, se assenta, entra em sintonia com os senhores de engenho, a sensação que dava é que essa companhia holandesa nunca mais ia sair ali de Pernambuco. Mas, né, a história está cheia de contratempos, nós estamos vivendo um desses, né, quem podia imaginar que o coronavírus teria o impacto mundial que está tendo, né, que gera esse contato nosso aqui nesse momento. 1640, a Europa vivencia o fim da União Ibérica. Então, se por 60 anos a Espanha administrou todas as terras portuguesas, em 1640 nobres portugueses colocaram suas tropas nas ruas, tocaram o administrador espanhol de Portugal e Portugal voltou a ter rei próprio, que foi o Dom João IV de Bragança, que era um nobre português que foi colocado no trono. Pois bem, então, quando Portugal volta a ter rei próprio, um momento bastante ingrato para o Dom João IV de Bragança. E por que ingrato? Porque ele vai ter que manter soldados na fronteira com a Espanha agora, para que ele não seja derrubado. E isso naturalmente custava. Então, qual foi a decisão do Dom João IV? Eu vou retomar Pernambuco, que está nas mãos da companhia holandesa, como uma maneira de voltar a ter bastante receita do açúcar brasileiro. E, inteligentemente, ele manda um negociador lá para a Holanda para tentar comprar da companhia holandesa Pernambuco de volta. Por quê? Porque o Dom João IV sabia que se ele expulsasse a companhia holandesa de Pernambuco, naturalmente essa companhia privada ia pedir ajuda do Estado holandês. E Portugal ia ganhar mais um inimigo na Europa, que seria a Holanda, no momento que Portugal já tem um inimigo muito poderoso que é a Espanha na sua cola. Quando esse negociador português vai para dentro da Holanda, ele faz várias reuniões com os acionistas da UIC e ele vai propondo então valores em nome do rei português para que a companhia saísse de Pernambuco. E o rei português então pagaria por isso. E em todas as propostas, a resposta dos acionistas da UIC foi qual? Não nos interessa vender de volta. Pois bem, os anos foram passando, a Europa passa por uma crise econômica muito forte na metade dos anos 1640 e diante dessa crise a UIC, a companhia holandesa que estava aqui em Pernambuco, ela pede ao João Maurício de Nassau que o Nassau começasse a cobrar os empréstimos que ele tinha feito aos senhores de engenho quando ele chegou em Pernambuco, já que a companhia precisava capitalizar-se. E qual é a reação dos senhores de engenho quando começa a ser feita a cobrança dos empréstimos? Eles se voltam contra os holandeses em Pernambuco, porque agora os senhores de engenho tinham uma dívida real com esses holandeses da companhia, e diante da impossibilidade de pagar, porque o dinheiro estava imobilizado em escravos, em maquinário, eles perderiam seus patrimônios. Então, a partir de 45, a situação muda de novo em Pernambuco. Os holandeses passam a ser atacados pelos senhores de engenho novamente. E soma-se, então, a partir de 45, essa aversão dos senhores de engenho à presença holandesa. O rei português, que há anos tentava comprar Pernambuco de volta da UIC, se cansou de todos os lances que ele tinha já proposto e das negativas dos acionistas da UIC. Ele pede para o seu negociador voltar e em 49 o rei português muda a estratégia. Manda a esquadra de alto mar portuguesa para o Nordeste e faz um primeiro ataque violentíssimo aos comerciantes da UIC. 5 anos depois, em 54, é feito um segundo ataque muito violento por parte da esquadra portuguesa, os comerciantes da UIC. E depois desses 2 ataques, eles decidem deixar a região, quando já fazia 24 anos que a região era controlada por eles.
Quando esses comerciantes da Ruíque deixam aos pouquinhos Pernambuco, uma grande parte deles decide migrar para a América Central, pois a Holanda tinha ali na América Central algumas terras das Antilhas holandesas. Em uma dessas terras, Curaçao, esses comerciantes se instalaram e levaram a produção de açúcar, pois nos 24 anos que eles ficaram aqui no Nordeste, eles aprenderam a produzir açúcar. Então, a partir da expulsão holandesa de Pernambuco, a companhia holandesa leva a produção de açúcar para as Antilhas, abre engenhos totalmente novos, com muita tecnologia, e isso já os fazia gastar menos para produzir, e agora o trajeto América Central-Europa, ele é muito mais curto que o trajeto Brasil-Europa para se fazer o tráfego do açúcar. Em resumo, os holandeses começam a jogar uma caixa de açúcar muito mais barata na Europa do que normalmente era vendido o açúcar brasileiro. E qual foi o impacto? Os senhores de engenho brasileiro tiveram que começar a baixar o valor das suas caixas de açúcar dali para frente. É isso que todos os livros chamam de crise do açúcar após a expulsão da Companhia Holandesa de Pernambuco. Foi caindo demais o valor das caixas de açúcar no mercado europeu, impactando totalmente nos produtores brasileiros. É isso. Até uma próxima. Abraço e beijo a todos.